Jovem, esse é o resumo da semana do Brasileirão Rainbow Six e eu tava com saudade de vocês, de encontrar vocês aqui e debater essa coisa gostosa que é o nosso rambão de domingo. Meus caros, a gente teve a estreia do Brasileirão Rainbow Six e foi uma tremenda estreia, hein? Jogos sensacionais, cada um à sua maneira. A gente tá num cenário revisitado aqui lindo demais, na nossa arena. Tá lindo, né? Tá muito lindo. E aí, dava pra ser melhor do que isso? Não Acho dava. Que não, né? Só se fosse sorvete, open bar de sorvete, né? Open bar de sorvete. Fica a dica pra produção. Sem dúvida nenhuma, não dava pra ser melhor do que isso, porque os dois jogos foram maravilhosos, né? Vou repetir o que eu falei na transmissão. Apesar dos resultados, foram rounds muito disputados, estratégias diferentes que aconteceram. Um 2x1 com 5x3 ali sempre, um 2x0 com 5x0, 5x1. 10 rounds a 1, né? Mas assim, quase igualmente disputados, né? Exatamente. Definiu-se com um jogador vivo praticamente a maioria dos rounds, né? O segundo jogo. Mas foi emocionante. Teve trash talk no meio da partida, teve gente batendo no peito, teve faquinha. Cara, foi espetacular. Os piques de mapas eu achei bem interessante também. Achei que ficou muito bom em relação ao que a gente poderia mostrar de diferente para o competitivo do Rainbow Six, principalmente em relação a por ser um novo campeonato, né? Então, muita gente acabou vindo conhecer hoje ainda, né? Então, cara, achei muito bom, muito bom. Tá de parabéns às 4 equipes e, obviamente, a produção aí da transmissão foi espetacular. O cenário tá lindo. Boa. O nosso Brasileirão, Retalha, ele tem regras diferentes do que a gente estava acostumado até então. Por aqui, uma das coisas que chega como novidade é algo que já aconteceu hoje, logo na estreia. Primeiro jogo entre BRK e PEN, vencido pela PEN, foi 2x1 em mapas. Ou seja, a PEN tem 2 pontos marcados no grupo A. O segundo jogo, entre Nox e NTZ, foi um 2x0 da Nox. A Nox agora tem 3 pontos e lidera o grupo A. Fica essa diferença principalmente no formato, né? Você tem toda essa questão de, tipo, uma vitória por 2x1 vale 2 pontos. Como o Meli falou até na transmissão, é uma questão de meritocracia. Então, o cara que vai vencer a partida por 2x0, então ele meio que deu um stomp em mapas, garantiu a superioridade tanto no mapa de escolha dele quanto no mapa do adversário. Então, por isso que ele ganha esse ponto a mais. Por outro lado, ajuda também, claro, no final da tabela, para evitar aquele bololô de você ter 2, 3 equipes com 6 pontos, todo mundo e aí começa muito aquela igual, contagem de mapa, saldo de rounds. Aí é uma... Então vamos dar uma diferenciada para facilitar nessa hora. Depois entram os outros quesitos. Não, é legal, facilita pra gente e fica mais legal ainda para as equipes se esforçarem mais para conseguir vitórias acachapantes, explosivas, dominantes. Pode decidir, às vezes até uma segunda colocação, uma terceira colocação ali, variar, dependendo de um ponto apenas. Não, e como a teoria do caos, que é o tema do filme Efeito Borboleta com Ashton Kutcher, essa vitóriazinha, esse pontinho pode definir completamente o que acontece no futuro de um time ou outro. Falando agora especificamente das partidas. BRK contra PEN Gaming. PEN levou essa, deixou a galera da BRK bolada aqui com a... O pessoal saiu full pistola essa derrota. E assim, com favoritismo que essa BRK, ex-BD, tem em todos os torneios que disputar agora nesse segundo momento do ano, de todo o nosso cenário de R6, tá certo, tem que sair bravo mesmo. Sim, mas a PEN teve muito mérito, né, Miri? Não, sem dúvida nenhuma. Eu não vi demérito, sem dúvida nenhuma, da BRK. Foi realmente mérito da PEN. A PEN jogou muito diferente. O Iano brilhou, jogou demais. Eu até considero ele, depois do Spawn, obviamente, o Spawn foi o destaque da partida disparado, não só da PEN, do jogo, né? Jogou muito bem, mas o Iano também brilhou muito ali na hora de segurar o bombe. Então, foi muito importante. Wagner não entrou muito bem no jogo no dia de hoje, mas a gente sabe que é um jogador que, quando a PEN precisar, ele vai aparecer, sem dúvida nenhuma. Joga demais, né? Então, o Revolts é um cara super inteligente. Cara, o Noted, até no TK ele foi espetacular. É verdade, né? Cara, ele fez assim, eu de propósito, não consigo contra os adversários mandar o TK que ele mandou ali. Foi impressionante. É aquela bala que, assim, você reza pra pegar no adversário, mas ali era o Revolts, então faltou cal, faltou sei lá o que, foi muito no susto. Eu acho que ele viu um vulto descendo a escada, já pei.
Cara, mas tudo que todo mundo quer fazer. Tão bom que eu acho que ele ficou orgulhoso. O Noted ele tá acostumado a fazer esse tipo de treino, né? De acertar um alvo e voltar pro mesmo ponto que ele tá mirando, né? Isso até funciona é um mapa de treino, né? Que ele utiliza do CS. Ele fica com a mira no meio e quando aparece o alvo, ele atira e volta com a mira no meio. É o tipo de treinamento que ele faz. E você vê que ele faz isso muito bem. Foi do Revolts e voltou no mesmo lugar que ele tava mirando. Ou na balita. Pois é, na balita. Então, aconselho até os jogadores fazer esse mesmo tipo de treino dele, que vale muito a pena. Então, BRK e PEN, espetacular o jogo. Não vi nada de agravante na BRK também. A BRK jogou bem pra caramba, foi fantástico. Todos os jogadores se destacaram, na minha opinião, tanto da PEN quanto da BRK. Mas a PEN realmente, na trocação, ela acabou sendo melhor, né? Primeiro mapa, a gente viu a BRK dando um show de Rainbow Six. Ela inovou, o Zigueira, como sempre, é um cara muito corajoso em jogo. É um dos caras mais corajosos que eu acho que tem no cenário, porque tem muito jogador que não se arrisca tanto quanto ele se arrisca. E assim, a gente pode considerar, se vocês verem VT, essas informações, quando ele se arrisca, 90% dos casos, ele consegue executar o que ele está querendo fazer. Então, assim, eu acho que todo jogador tem que ter essa coragem de poder rushar para tentar fazer um plant e tal. Então, o Zig até comentou uma vez que a BRK, ela joga para plantar o desativador. Ela não joga para eliminar. Então, cara, teve muito round plantado desativador pela BRK. Isso é muito difícil de acontecer nos outros jogos. Acontece muita eliminação e o desativador não é plantado. Então isso a BRK faz com maestria. Só que a PEN hoje estava inspirada. O time estava muito bem entrosado, aquele lance de GH valeu super a pena para eles. Sem dúvida nenhuma, tá nítido de que realmente valeu a pena essa GH. Boa, o destaque da partida que a gente apontou, Retalha, foi o Spawn. A gente já tinha colocado ele como o possível destaque antes do jogo começar e, de fato, ele foi destaque. Ele tava quase dopado, eu brinquei com ele ali depois da entrevista pós-jogo. Falei, mas cara, ele foi você vai fazer pro o teste antidoping aqui porque você tá impossível hoje. Ele foi fazer o teste antidoping aqui depois da nossa transmissão. Não tem como, ele falou antes naquela entrevista, realmente ele sentia que precisavam soltar meio que a coleira dele. Soltaram, deixaram o garoto livre, ele pôde voar de um lado pro outro. O Meli comentou uma coisa sobre a PEN, sobre a BRK inicial desativador. A PEN trabalha, pelo menos, sempre tentou trabalhar uma forma de procurar mais as eliminações. O que eles tentaram fazer hoje, realmente você tinha uma nítida diferença entre as duas equipes, mas no final acabou dando certo, porque a PEN também, quando precisou iniciar o desativador, foi lá e conseguiu. E acho que talvez a BRK tenha sentido a pressão do segundo mapa. Com a vitória da PEN, pro terceiro ali já começou a assustar um pouco. Boa, e na segunda partida, a partida entre Nox Gaming e NTZ, a gente tinha times em momentos diferentes. A NTZ, um time que voltou ao nosso cenário, se reinventando, com o Silence super experiente capitaneando esse time que tem uma cara ainda de Xbox, né? E tá vindo pro PC. E a Nox, a família Nox, se mantém há muito tempo com a line fixa. A gente elogia muito isso, né? Que eu tenho esse ponto de vista. Eu acho que o futuro do cenário depende dos times que conseguirem se manter unidos durante muito tempo. Eu acho que eles vão colher esses frutos. A hora que começarem a colher esses frutos, a coisa vai longe. E hoje aconteceu justamente isso. 5-0 no primeiro mapa, 5-1 no segundo. A equipe da Nox, como você falou, é uma família unida. Então, além de ser uma família, você já na mesa redonda falou, é um hospício também. Hoje a gente viu o Sr. Sex fala que ele joga de Jackal, que ele prefere, mas ao mesmo tempo, na meta dos mapas escolhidos, que foram mapas escolhidos para trabalhar meio que a uma média longa distância, ele vai e utiliza o Barba Negra em praticamente todos. Primeiro mapa, Café Dostoiévski, segundo, Chalé. A Nox não teve o destaque como Sexy, porque a gente sempre acaba destacando ele, mas teve um cara chamado Uxord, que não é um destaque de hoje, é um destaque já faz tempo, desde do outro presencial. Desde a época do Power Ranger, né? Desde a época do Power Ranger, o Hugo já vem literalmente destruindo. Se você vê, a Nox ela não atua só como um ou dois jogadores, mas sim, literalmente, todo mundo junto ali, fazendo a sua função. Quando precisa de um aparece. Quando precisa do outro, o outro aparece. Seja com a câmera, o Xord matando, o Sex matando, e por aí vai. Lip e o Cyber também. A gente já viu eles inovando com mapa, operador. Hoje a gente tava falando, o que eles vão trazer? Eles inovaram muito com gadget, né?
Muito louco isso. No mapa chalé, pegou de surpresa aí em TZ, né? No momento que foi colocado o Excalius da Ibana no painel protetor do Castle, eles falaram, tranquilo, então vamos lá. Tá tudo resolvido, tudo certo, não tem como a gente perder, por exemplo, esse bomb site, porque tá com o Castle, já tá com o Excalius pra detonar. Cadê? Não tá funcionando o Excalius. Tem um mute, um disruptor de sinal do ladinho. Eles não tinham como destruir o disruptor de sinal. Então eles tiveram que voltar com o GCR, com a Ashe, que tava lá embaixo, provavelmente pra tentar quebrar de baixo pra cima, porque tinha que economizar a munição explosiva e detonar o painel protetor. Então assim, cara, Nox mais uma vez inovando, sem dúvida nenhuma. Bom, então nosso grupo A do Brasileirão Rainbow Six ficou assim, Nox Gaming com 3 pontos na liderança, em segundo lugar a PEN Gaming com 2 pontos de vitória. Tanto INTZ quanto BRK ficam aí. Tanto INTZ quanto BRK ficam aí na lanterna, os dois com 0 pontos. Semana que vem a gente tem os jogos do grupo B por aqui, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso no sábado na nossa mesa redonda, mas por enquanto o nosso resumo dessa primeira semana de Brasileirão Rainbow Six fica por aqui. Lembrando que durante toda a semana tem muito conteúdo muito especial que você acompanha lá nos canais da Ubisoft eSports. Então, até lá, galera. Tchau, tchau.